Boa tarde, né? Fala boa noite já, boa tarde. É um prazer estar com vocês novamente aqui, né? Recebi esse convite para falar um pouquinho com vocês. Hoje falar um pouquinho com vocês sobre, que me pediram, sobre anjos e demônios. É um tema que a gente pouco conhece, não é abordado, e muito hoje se fala dele, inclusive se distorce a realidade. Nós temos aí pessoas no Brasil que têm falado muito sobre anjos, mas não falam aquilo que de fato é. Ou seja, nós estamos sendo enganados, porque o demônio ele é enganador. Então, trazer um pouquinho para vocês aqui o que de fato é aquilo que a gente precisa conhecer. Géser. Meu nome é Géser. Tá? Sou ali da paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, também atuo ali na São Pedro de Alcântara e também dou formações em algumas paróquias em Brasília. Bom, mas vamos lá, para não perder tempo. Sobre os anjos. Quem são os anjos? São seres inteligentes, criados com sabedoria e também com liberdade. Então, assim como o homem, os anjos possuem inteligência, vontade e liberdade. Deus primeiro criou os anjos. Aliás, antes nada existia, só existia Deus. E Deus se bastava a si mesmo. Então, Deus, ao se bastar, não precisava de mais nada. Não existia nada de nada. Mas ele quis compartilhar o seu poder, a sua felicidade, o seu amor com alguém. E ele o quis fazer e fez. Então, primeiro ele criou os anjos. Criou os anjos todos de uma única vez. São seres de luz. Por isso, no Gênesis, nós vemos lá quando Deus diz: faça-se a luz. Ali não é o sol, ali são os anjos, os seres de luz. Então, faça-se a luz. E logo depois diz: e Deus separou a luz das trevas. Foi justamente quando houve o combate entre os anjos bons e os anjos rebeldes. Aqueles que foram para o céu estavam na luz de Deus, e os que estavam afastados de Deus foram para as trevas. Então, no Gênesis, claro, ali uma sequência, a gente não entende bem esse tempo. Mas então, Deus criou esses anjos todos de uma vez. Quantos anjos existem? Nós não temos capacidade de compreender. Só para nós termos assim, uma ideia de quantos anjos existem, são 9 coros angélicos. Deus os criou todos de uma única vez em 7 coros. Então nós temos dos mais próximos de Deus, aqueles mais distantes. Não que estejam distantes de Deus, mas distantes do conhecimento de Deus, do quanto Deus revela aos anjos. Então temos primeiro os serafins, os querubins e os tronos. Esses 3 primeiros atuam diretamente junto a Deus. Os serafins ardem de amor por Deus. Os querubins têm um conhecimento profundo de Deus. Não pleno, mas profundo. Os tronos, o próprio nome já diz, como se fosse um trono onde Deus comanda os demais anjos ou tudo que ele criou. Depois nós temos serafim, querubim, trono, potestades, dominações e virtudes.
depois principados, arcanjos e anjos, os anjos da guarda. Cada ser humano, ao nascer, recebe um anjo da guarda. Portanto, o anjo da guarda nos é dado no momento em que nascemos, não no momento da concepção. No momento em que a criança está sendo gestada no ventre da mãe, é o anjo da guarda da mãe quem cuida da criança. Quando ela nasce, então ele recebe ali um anjo guardião. E é único, ele não se repete. Então, nosso anjo é só nosso e de mais ninguém. Imagina que hoje nós somos 7 bilhões de seres humanos. Quantos homens já existiram neste planeta? Ainda tem os que virão a existir. Daí nós temos uma média de quantos anjos da guarda existem. Agora imagine os 8 coros anteriores ainda, se tiverem a mesma quantidade. É anjo que não acaba mais. E São Padre Pio dizia que se os anjos caídos, os demônios, pudessem adotar a forma de um pequeno grão de areia, eles obscureceriam o sol. Só os demônios. Então, Deus criou primeiro os anjos. Criou todos eles de uma única vez. Todos. Dentro da hierarquia que ele queria e com o conhecimento que Deus quis dar para cada um. E o conhecimento dos anjos, ele passa por uma hierarquia. Então Deus revela ao serafim, que transmite ao querubim, que transmite ao trono e assim sucessivamente. Não é possível que um anjo inferior tenha conhecimento que um anjo superior não tenha. Eles precisam passar por esta hierarquia. Então Deus criou todos eles. E dentre todos esses anjos criados, Deus criou um que se destacava, que era o mais bonito, o mais fervoroso, vamos dizer assim, o mais belo, o que tinha mais virtudes, aquele que era o anjo por excelência, e que se chamava, dá-se o nome de Lúcifer. Mas ele não era o maior dos anjos, ele era um querubim. Está lá em Ezequiel. Então ele era um querubim. Tinha o conhecimento de Deus. E ele adorava Deus junto com os outros anjos, mas nenhum dos anjos tinha a visão de Deus. Porque não era permitido que eles vissem ainda Deus, porque eles não estavam no céu. Então eles precisavam querer servir a Deus. Deus não os criou e disse: agora que vocês foram criados, vocês têm que me servir. Não. Deus deu a eles também a liberdade de servir ou não. E foi dando a eles esse conhecimento. Gradativamente foi concedendo a eles um conhecimento maior de quem ele era e por que servir a Deus. Mas chegou um tempo em que Lúcifer, sendo admirado pelos outros anjos, começou a se envaidecer e se sentir bem ao ser quase que adorado. E ele quis ser adorado. Ele disse: já que eu sou o melhor de todos, por que eu não posso ser como Deus? Ele sabia que não poderia ser como Deus, porque ele era criatura. Ele não pode criar nada. Mas o poder que ele tinha, o conhecimento, tudo, lhe enganava. E ele achava que sim, poderia ser como Deus, e por que não? E aquilo começou a ser gestado, vamos dizer, no coração. Porque um anjo é espírito, ele não tem uma forma. Aliás, ele tem uma forma espiritual. Não tem matéria, mas ele possui uma alma espiritual. Uma forma espiritual. E cada anjo é único, como ser humano. Então, cada anjo tem a sua personalidade, a sua individualidade, apesar de serem bilhões de anjos. E cada um tem um nome que Deus lhe deu. E Lúcifer começou, então, a se tornar vaidoso, orgulhoso, soberbo. Vejam que não foi ninguém que tentou Lúcifer. Nasceu do próprio coração dele esse desejo. Por isso, depois nós lemos na Bíblia que é do coração que nascem os maus pensamentos, os assassínios, o adultério, tudo nasce do nosso coração, da nossa liberdade. E então, houve um tempo que Deus concedeu aos anjos para que eles conhecessem a Deus. Em determinado momento, Deus colocou os anjos sobre uma prova, sobre uma provação. E disse aos anjos que ele criaria um outro ser, também inteligente, também capaz,
e que esse seria o homem, e que o homem lhe desobedeceria. Mas por amor a essa criatura, Deus viria salvá-la. Então a segunda pessoa da Santíssima Trindade se faria homem, de acordo com aquela natureza, para salvar, resgatar o homem. Mas ele precisava ser homem, porque é o homem quem cometeu o pecado, cometeria o pecado. Então ele precisaria vir como homem, nascido de uma mulher. Morreria e ascenderia ao céu. E ali ele deveria ser adorado. Aí Lúcifer já torceu o nariz. Falou, peraí, eu sou um anjo. Eu vou ter que adorar um homem, mesmo sendo Deus? Não estou gostando dessa história, não. E começou já uma rebeldia dele em relação a tudo isso. Deus, então, para apimentar um pouquinho mais, não satisfeito, disse, eu estava me esquecendo. E a mãe dele vai ser sua rainha. E vocês terão que honrá-la e ter total submissão a ela. Aí Lúcifer disse, não, agora chega. Deus está louco, não servirei, não vou servir. E aí sai São Miguel Arcanjo e diz, quem como Deus? E aí começa então o combate no céu, a luta entre os anjos guiados por São Miguel Arcanjo e outros por Lúcifer. No sentido de quê? Dos argumentos. No campo dos argumentos foi essa batalha. Por que servir a Deus? Por que ser submisso a Deus? E por que não servir? E houve aquele tempo que Deus concedeu, como diz São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, concedido aos anjos, até o tempo que Deus disse, basta, chega. E aqueles anjos que haviam se decidido por Deus, foram agraciados e levados ao céu, e agora viram a Deus, tiveram a visão beatífica de Deus. E os anjos que se revoltaram contra Deus foram lançados fora da presença de Deus, ou seja, no inferno. Esses anjos nunca viram Deus e nunca verão, porque não tem essa graça. Conhecem Deus naquilo que Deus permite, mas também só conhecem aquilo que Deus tinha dado a eles de conhecimento até aquele momento. A partir do momento em que eles foram lançados no inferno, eles deixaram de receber vamos dizer assim, o conhecimento dado por Deus, que Deus continua revelando aos anjos um pouco de si. Para os demônios, não. Tudo que o demônio agora passa a conhecer de novo, ele precisa descobrir. Ele precisa buscar conhecer, porque ele não tem mais a revelação. Enquanto os anjos que estão no céu possuem essa revelação. Então Deus fez isso. Criou. Mas por que Deus criou os anjos? Para criar esse tumulto? Não, porque a finalidade dos anjos é amar e servir a Deus, mas também servir aos homens. Servir aos homens. Por isso existe um conto, é interessante, não sei se alguém já ouviu esse conto, em que se diz assim, que um dia Satanás apareceu para 3 monges e disse para os 3, se eu lhe der poder de mudar o passado, o que você mudaria? E aí o primeiro diz, se eu pudesse mudar o passado, eu faria com que Adão não tivesse pecado, não tivesse te ouvido e não tivesse pecado. Aí o segundo disse, eu faria com que você não tivesse pecado, não tivesse se revoltado contra Deus. E o terceiro disse, Senhor, afastai de mim o desejo de desejar aquilo que não pode ser desejado. E aí, se a gente parar para pensar, os 2 primeiros parecem até ter pedido algo coerente, conveniente. Bom, eu vou pedir para que Adão não tivesse pecado. Seria algo bom? Não. Porque no momento em que você não tivesse, se você pudesse mudar, tivesse feito com que Deus tivesse feito com que Adão não pecasse, nós não teríamos quem? Jesus Cristo. Não teríamos Jesus Cristo. Então, o Satanás conseguiu o primeiro intento dele. Tirou o Jesus Cristo da história. O segundo, desejou que Satanás não tivesse pecado.
Se ele não tivesse pecado, quem não existiriam? Os homens. Os homens. Porque os anjos estão a serviço dos homens. Se o demônio não, se Lúcifer não pecou, não precisa de anjos para cuidar dos homens, então precisa de homem. Ou seja, ele excluiu a existência dos homens. Ele voltou a ser exclusivamente ele. Mas ele conseguiu um segundo intento. É fazer com que o homem desejasse ser Deus. Desejar mudar o passado. Ou seja, aquilo que ele queria ser, ele instigou no coração do homem e o homem pecou. Então veja como Satanás ele é astuto e sutil, e é assim que ele nos tenta. Não é com uma coisa agressiva, mas é sugestionando. E nós achamos que estamos indo bem e caímos como patinho na história. Primeira coisa, não devemos dialogar com o demônio. Primeira coisa. O terceiro fez a coisa correta. Senhor, me deu o desejo, a graça de não desejar aquilo que não pode ser mudado e nem conversar com o demônio. Nós não devemos conversar com a tentação. A tentação é necessária, sim, para a nossa salvação, mas não temos que dialogar com ela, dialogar com o demônio, porque o pecado veio pelo diálogo de uma mulher virgem, pura, Eva, com um anjo caído. E depois foi restaurado pelo diálogo de uma mulher virgem, pura, com um anjo também, mas foi agora Maria com o arcanjo Gabriel. Então, nós não podemos dialogar com o pecado nunca, sugestionados, e por isso nós somos levados a praticar pecados que nós achamos que, nossa, eu nunca pensei que isso fosse pecado. Porque nós temos a nossa natureza decaída e acabamos desejando aquilo que não nos cabe. Por que eu tenho que querer mudar algo? Se Deus criou, Deus é perfeito. Se eu quero mudar algo é porque Deus errou. Então Deus não é perfeito. Então nós precisamos entender quem somos, quem é Deus, para também aprender a evitar o pecado. E então eles foram, cada um, para o seu canto. Depois Deus criou o homem, cumpriu o que ele tinha prometido, e nós temos então um anjo da guarda. Esse anjo da guarda é um guardião. Um único anjo da guarda é capaz de botar todo o inferno por terra. Porque ele tem o poder de Deus junto a ele. Porque os demônios já não têm. Mas ele cumpre a sua finalidade, que é nos inspirar, nos dar orientação, sugestionar para o bem, para a nossa salvação. Não, é da última hierarquia. Ele é só da última. Mas vejam que interessante. Quando esses anjos pecaram, 1/3 dos anjos foi lançado fora. E no Apocalipse nós lemos que o dragão arrastou com sua cauda 1/3 das estrelas do céu. Ou seja, 1/3 dos anjos foi lançado no inferno. 1/3 do céu ficou vazio. Deus havia preparado o céu para os anjos, mas 1/3 deles não correspondeu ao projeto de Deus. Não pode ficar, então, o céu incompleto. Esse lugar precisa ser preenchido. Então Deus já havia estabelecido e ali ele solidificou essa decisão. Quem vai ocupar o lugar deixado pelos anjos? Os homens. Os homens que forem ao céu ocuparão o lugar deixado pelos anjos. São coisas distintas. O paraíso é onde Adão e Eva habitavam. O céu é onde Deus habita. Tanto que Jesus disse ao bom ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, não no céu. Jesus não tinha subido ao céu ainda. E o bom ladrão, ele não foi direto para o céu, porque Jesus não foi direto para o céu. Ele ainda permaneceu um tempo com os homens. Mas ele foi para o paraíso. O que significa isso? Ele estava na presença de Deus. Como Adão e Eva também, uma vez criados, não viam Deus, mas ouviam, sentiam a presença de Deus e tinham a felicidade do paraíso. Então, o paraíso não são uma nova terra. Porque haverá uma nova terra e um novo céu. Sim. Um novo céu, não é que Deus vai transformar o céu. Não, é que você acabou de entender. Quando você fala um texto do céu, como assim, esse texto vai
Sim, exato. Exato. Nós iremos ocupar no céu o lugar deixado pelos anjos caídos, em todas as hierarquias. Agora, Deus é tão sábio que ele já estabeleceu para cada homem que for para o céu o lugar que ele vai ocupar. Porque se dependesse de nós, todo mundo aqui ia ser anjo da guarda. Não, anjo da guarda tá bom, né? Basta de estar no céu, já estou satisfeito. Então não ia ter lugar lá em cima, todo mundo ia querer ser só anjo da guarda. Mas Deus já estabeleceu, não. Eu quero que cada um de vocês ocupe um lugar. E nós vamos ocupar? Sim. Cumprindo essa missão aqui. Ou se não completar daqui, termino de completar no purgatório. Mas que eu vou ocupar esse lugar, eu vou. Prefiro o paraíso. Veja, o céu é a habitação de Deus. O nosso destino é o céu. O paraíso é o quê? É o deleite que nós temos do céu. O homem foi criado no paraíso. O homem estava feliz no paraíso. Ele tinha tudo no paraíso. Tudo. Não precisava de nada. Não padecia de nada. Deus, quando criou Adão e Eva, deu a eles dons préternaturais. Dentre eles, um deles era a imortalidade. O homem viveria na terra, no paraíso, durante anos, talvez aí um século ou mais, para conhecer e amar a Deus. Quando ele chegasse ao ápice daquele conhecimento, Deus o levaria em corpo e alma ao céu. O homem não morreria. Então, o paraíso, quando nós colocamos, é o sentido de você estar junto a Deus, na presença de Deus. O céu é, vamos dizer assim, é a cereja do bolo. É você estar, sim, junto a Deus, vendo a Deus. Porque no paraíso você não vê Deus. Mas quando o Sr. Felipe Neri diz, prefiro o paraíso, ele falou isso 2 vezes quando ele foi indicado para se tornar cardeal. Né? As 2 vezes ele falou, não, prefiro o paraíso. Não que ele não quisesse, porque ele sabia o encargo que tinha, e também que naquela época era muita política, muita vaidade que tinha ali. E ele poderia se corromper. Então ele disse, prefiro o paraíso. Ou seja, eu prefiro, claro, o céu, mas o paraíso no sentido de eu tenho que passar por uma purificação. Eu não sou digno ainda de estar direto no céu. Alguém ia falar alguma coisa? Tá. Então vejam, quando Deus então criou, ele estabeleceu que nós iremos para o céu. E cada um de nós aqui é chamado a ocupar talvez um lugar de um querubim, de um trono, de uma potestade, de uma virtude, de um principado, de um arcanjo, de um anjo. Nós temos essa finalidade. Mas como eu vou ocupar se eu não conheço Deus? Veja, serafim é aquele que arde de amor por Deus. Nós ardemos de amor por Deus. Nós somos capazes de dar a nossa vida pelo outro. De fato, entregar-me todo por alguém. Eu ardo de amor a Deus no intuito de não querer preferir a morte do que pecar. Alguém hoje poderia dizer, Senhor, eu te prometo hoje, eu não quero mais pecar, mas tira minha vida se eu cometer um único pecado mortal. Alguém se arrisca? Não. Por quê? Porque não temos ainda esse desejo pleno, não temos essa graça. Querubim é aquele que tem o conhecimento de Deus profundo. Quem de nós tem o conhecimento profundo de Deus? Quem busca ter? Nós podemos ter, mas quem busca ter? Nós temos as condições, nós temos aí a Bíblia, nós temos as Escrituras, nós temos os livros dos santos doutores da igreja. Nós temos uma riqueza hoje na nossa igreja que nos leva a conhecer Deus. Quantos buscam isso? A maioria dos católicos está satisfeita em ir à missa no domingo, rezar o seu terçozinho e fazer uma leitura complementar. Eu já sou santo. Longe, estamos muito longe. Então, nós precisamos conhecer Deus. Queremos estar com Deus onde? Quanto mais alto, melhor. Claro, a felicidade de estar no céu, ela é plena. Ela é plena. Contudo, esse pleno existe também graduações. Vamos dizer, nós aqui somos convidados a comprar um apartamento e um prédio maravilhoso que tem uma vista fabulosa, magnífica. Quanto mais alto, maior é a vista, melhor.
Mas quem está no primeiro andar também tem uma vista boa, não completa, mas a vista é fascinante. Se nós pudéssemos escolher, qual que nós escolheríamos? O último. Só que ele é mais caro. Então eu tenho que pagar mais, eu tenho que me sacrificar mais. Mas se eu quero, Deus me dá os meios. Tem gente que não, tá bom, eu vou ficar aqui no primeiro andar. Ótimo. Você vai estar no prédio, vai ter contato com o dono do prédio, mas o conhecimento que você vai ter dele e do aquilo que você, sua vista consegue ver é menos do que quem está acima. Então nós temos que buscar sempre as coisas do alto. Por isso Deus coloca amar a Deus de todo o coração, com todo entendimento, com todas as forças. Nós chegamos lá. Se eu me detenho num desejo, medíocre, não, tá bom aqui, ok, Deus vai me dar aqui. No céu nós não amaremos Deus com todo o coração como os santos e os anjos amam. Nós amaremos a Deus com o mesmo amor que nós temos aqui em vida. Deus não vai transformar o nosso amor. O meu amor é algo que eu direciono a Ele. Deus não vai fazer assim agora, nossa, agora como eu amo. Não, não é assim. Por isso nós devemos buscar amá-lo, desejar amá-lo, querer amá-lo. E Ele vai se deixar amar. Então, os anjos amam a Deus e eles nos servem. Contudo, o anjo também é uma criatura. Quem está no céu, esses anjos que lá estão, servem a Deus e buscam a nossa santificação e salvação. E nós? Temos intimidade com o nosso anjo da guarda? Cada um de nós tem um anjo da guarda. Nós temos intimidade com esse anjo? Nós o conhecemos? Nós conversamos com ele? Como é a nossa intimidade com o anjo da guarda? Infelizmente, tem se divulgado por aí, não vou dizer nomes, mas pessoas que se dizem videntes, na verdade são pseudo-videntes, e dizem que nós devemos pedir ao anjo que nos apareça e que nos revele o nome dele. Nunca façam isso. A igreja proíbe. E se a igreja proíbe, um vidente que fala isso não é verdadeiro. Então, cuidado. Muito cuidado. Nós nunca devemos pedir a um anjo para que nos apareça, porque não merecemos essa graça. E se ele nos aparece é porque Deus o permite por alguma missão. Como os anjos apareceram durante a história, nós vemos no Antigo Testamento, para Maria, e quando Deus assim o deseja. Não é porque nós queremos. Se eu desejo algo, passa a ser curiosidade, e Deus não satisfaz a minha curiosidade. Então, nós temos que pedir ao anjo para aparecer de forma alguma, de jeito nenhum. E se ele for aparecer, como diz, que venha de dia e pela frente. Não vem de noite pelas costas, não, né? O susto é grande. Então, mas que Deus nos dê a graça. Agora, devo pedir que ele me revele o nome? Nunca. Nunca. Mas eu posso dar um nome para o meu anjo? Nunca, também não, porque ele tem um nome dado por Deus. E o nome que eu dou não é nada. Então vejam, na Bíblia nós temos dois casos. O primeiro, Jacó, quando lutou com um anjo e venceu. E ele diz, meu Senhor, dizei-me vosso nome. E o anjo disse o quê? Não. E não revelou para Jacó. Depois nós temos o pai de Sansão. O anjo apareceu para a mãe de Sansão, dizendo que ela daria à luz um filho homem e que devia lhe dar o nome de Sansão, e ele libertaria o povo dos filisteus. E o esposo dela depois pediu que o anjo aparecesse, a Deus que o anjo aparecesse e orientasse. O anjo apareceu para dar-lhe a orientação que deu à esposa. E depois disso ele disse, dizei-me vosso nome, para que quando essa profecia acontecer, eu vos possa tributar honras. E o anjo repete, meu nome é maravilhoso. E não disse. Então, quem somos nós para pedir ao anjo que apareça ou que diga o nome? Cuidado, isso é instigação do demônio. Porque algumas pessoas têm orientado, inclusive, se fazer devoção a arcanjos que não são citados na Bíblia. Nós só conhecemos 3 anjos. O nome de 3 anjos. Miguel, Gabriel e Rafael. Só. E é suficiente. Uriel
A Bíblia diz, e alguns documentos da igreja, que pode tratar-se de um nome de um demônio. Então vejam que tem pessoas fazendo devoção a um arcanjo Uriel, além de outros nomes. Tá? Esse vidente, inclusive, no Brasil, orienta isso. Não façam. Não façam. Inclusive, tem um caso de um papa que excomungou uma pessoa, não lembro o nome do papa, há séculos atrás, porque ele fazia devoção e oração a Uriel e mais 6 anjos, nome de anjos, que foram revelados a ele. E o papa usou isso como uma devoção satânica e o excomungou. Então, nós temos que apenas citar o nome dos 3 anjos e não dar o nosso nome. Ah, meu anjo, vou chamar ele de João. Não tem que chamar o nome de João. O nome do anjo da guarda, qual é? Anjo da guarda. Santo anjo da guarda. Esse é o nome dele. Tá? Então, nós não temos que dar nome ao anjo, nem pedir que ele apareça. Ah, eu queria te ver. Para quê? O anjo está na presença de Deus. O que eu quero ver o anjo? Eu preciso saber que ele existe. Preciso conversar com ele, ter intimidade com ele. Mas ele não precisa aparecer para mim, nem dizer um nome. Tá? Não devemos pedir isso. Então, veja, o anjo, ele tem poder sobre nós. Muitas pessoas pediram ao anjo que revelasse o nome. E dizem que o anjo apareceu e revelou. E eu vou dizer para você, é um demônio. Foi um demônio que apareceu em forma de anjo e o nome que ele deu é o nome dele, como demônio. E essa pessoa está invocando diariamente esse demônio. E o demônio apresenta coisas boas, mas ao mesmo tempo ele está laçando a pessoa, trazendo ela para ele. No momento certo, puxa o laço. Então nós não temos que ter isso. Tá? Não devemos querer ver nem Nossa Senhora. Você quer ver Nossa Senhora? Não, não quero. Mas ela é linda, eu sei. Ela é maravilhosa, eu não sei se eu aguento vê-la. Tão linda ela é. Mas o dia que eu vê-la, eu teria um problema. Eu teria que ter uma devoção profundíssima por ela, porque agora eu sei que ela existe, eu sei que ela está ali, como quando ela aparece para alguns videntes. Ou seja, para que eu quero? Para alimentar minha vaidade, minha soberba, meu orgulho? Longe disso. Longe disso. Não tenho mérito nenhum. Mesmo sendo consagrado a ela, não tenho mérito nenhum de vê-la. Nenhum. Eu tenho a obrigação de servi-la, mas vê-la no céu. Se Deus quiser que eu veja aqui, Ele vai me preparar para isso. Mas eu não tenho mérito nenhum para isso. Nós temos que pensar dessa forma. Então, veja, um anjo, ele tem poder sobre a matéria. Ele tem poder sobre nós. Porque um anjo, ele é superior. Nós somos matéria. Então, ele tem poder, ele pode realizar milagres. Curas que acontecem. Pessoas que vão buscar cartomantes. E chegam lá e ela fala a vida inteira da pessoa e a pessoa diz, nossa, isso só eu sabia. Claro, e o demônio também te viu nascer. Tem. Também tem. Tudo que é matéria, eles têm poder porque são seres superiores. Agora, eles só atuam naquilo que Deus permite atuar. Eles não têm autonomia para fazer mais do que aquilo que Deus permitiu. Porque senão eles destruiriam o ser humano. Então, eles não têm esse poder. Mas vejam, os anjos, eles podem realizar milagres. Essas curas que a gente vê de espiritismo, que a pessoa vai, nossa, eu fui lá e eu vou uma cirurgia espiritual e agora eu fiquei curado. Cuidado, isso não foi cura. O demônio apenas tirou uma enfermidade que você tem, mas ele vai trazer uma 2 vezes pior. A pessoa vai ter uma recaída muito pior, porque agora você está se entregando a ele. E ele não é bom. Ele odeia o ser humano. Ele não faz nada de bom para o ser humano. Ele quer ter o ser humano para castigá-lo, pela eternidade. Então, muito cuidado com isso. Então, o que nós temos que fazer? Buscar Deus sempre. E pedir sempre a proteção do nosso anjo da guarda. Ele vai nos proteger. Ele vai nos guiar. Um anjo consegue ler o nosso pensamento? Não. Ninguém. Nem Nossa Senhora. Eles não conseguem ler o nosso pensamento. Apenas Deus. No entanto, a partir do momento em que Nossa Senhora, o nosso anjo da guarda, os santos, eles estão unidos a Cristo, eles conhecem o coração de Cristo, aquilo que Cristo conhece de mim, eles também passam a conhecer pela união com Cristo, não por eles. Eles não têm poder.
Ou seja, mas eles têm essa capacidade por estarem unidas a Cristo. Então, o que eu penso, o meu anjo, ele percebe, sabe, não porque ele tem essa capacidade, porque Deus permite, porque ele está unido a Cristo, a Deus, Nossa Senhora também e os santos. Então, eu posso fazer uma oração mental e ele sabe o que é. O demônio não. Mas o demônio ele pode entender o que eu estou pensando a partir do momento em que ele me conhece. Ele sabe como eu ajo e reajo. Então ele deduz pelo meu jeito de agir, de falar, de pensar o que eu estou pensando. Então ele tem quase, vamos dizer assim, 80% de chance de saber o que eu estou pensando, porque ele me conhece. Mas ele não sabe o que eu estou pensando. Por isso que a gente diz, a gente peca em pensamento. Mas cuidado com as palavras. Porque aquilo que a gente deseja e fala, ele fica sabendo e ele pode buscar realizar para nos fisgar, para nos prender. Então, o que nós temos que conhecer? Que existem os anjos, existem os demônios, e qual é a finalidade do demônio? Deus não criou os anjos para servir aos homens? Foi. Os anjos que se rebelaram contra Deus, eles deixaram de servir a Deus? Não, eles continuam servindo a Deus. Só que agora da forma como Deus quer para o nosso bem. Então, vejam, cada tentação que nós somos submetidos, ou da nossa natureza, que é nossa, ou de um demônio, principalmente a do demônio, ele está fazendo o que conosco? Ele está fazendo com que nós caiamos no pecado para o inferno? Esse é o desejo dele. Mas qual é o desejo de Deus a nosso favor? É que a tentação nos santifique. Portanto, no Pai Nosso, não nos deixeis cair em tentação. Ou seja, que Deus nos dê a graça de não cair na tentação, mas nós seremos tentados. E é necessário que sejamos. Quem não quer ser tentado não se santifica. Quem não se santifica não se salva. Quem não se salva não vai para o céu. Então os demônios, eles vão nos tentar. Eles nos conhecem e vão nos tentar dentre aquilo que Deus permite, até o limite das nossas forças. Não mais. Mas o demônio pode me tentar mais? Pode. Aí já Deus não é com Deus, é comigo. Eu me exponho voluntariamente ao mal. Tem um cachorro preso na corrente. Se eu chego perto dele, ele vai me morder? Vai. Ele está latindo para mim, eu vou botar a mão ali? Só se eu for louco. Mas se eu botar, ele vai morder? Vai. Deus permite. Então, muitas vezes nós somos tentados e caímos além das nossas forças porque nós nos submetemos e nos expomos voluntariamente ao pecado. Eu quero, mas eu quero. Ok, já que você quer, vai, a liberdade é sua, você tem o livre-arbítrio. Ah, mas Deus não ia permitir, mas você quis e ele respeita a sua liberdade. Mas quando você confia nele, ele não deixa que você seja tentado além das suas forças, para não cair em tentação. Então o demônio, a finalidade dele é nos santificar, é nos levar ao céu, é nos tornar mais fortes, sermos provados e vencermos a tentação. Se nós fazemos isso, o demônio está sendo um instrumento da nossa santificação. Se eu me salvo, quando eu me salvar, esse demônio vai para o inferno e vai sofrer amargamente, porque a missão dele era me levar para lá. E ele me santificou. Por outro lado, se ele me leva ao inferno, ele se torna mais poderoso e eu me condenei. Então, nós devemos buscar. Agora, não nos deixe, afastai-nos do mal, ou seja, livrai-nos do mal, ou seja, do maligno, do demônio, do inferno. Isso nós pedimos na oração do Pai Nosso. O que acontece? Nós não temos o hábito de ter intimidade com o nosso anjo da guarda. Nem com o nosso Senhor Jesus Cristo e nem com Nossa Senhora. E nem com o nosso santo de devoção. Nós vivemos num mundo hoje onde o tempo que nos sobra nós dedicamos a Deus. Mas precisamos dedicar o tempo que temos por excelência. Porque vejam, Caim e Abel. Por que foi que Caim matou Abel? Por ciúme. Mas ciúme de quê?
Ciúme, porque Deus tinha uma predileção por Abel, porque Abel era o quê? Caim era agricultor e Abel, ele tinha lá as ovelhas, cuidava das ovelhas, era pastor. E ele oferecia a Deus em sacrifício as primícias da sua criação. Ele oferecia para Deus o que ele tinha de melhor na criação. Tudo de melhor ele dava para Deus. Caim dava o que sobrava. Caim dava a Deus o que sobrava da produção dele. E nós temos 24 horas por dia. Todos nós. Eu estou dando para Deus as primícias do meu tempo ou o tempo que me sobra? Então nós temos que pensar. Deus me ama, mas como estou correspondendo a esse amor dele? Deus nos deu um anjo da guarda. Como nós estamos agradecendo a Deus por esse protetor, por esse anjo guardião? Muitas vezes nós nos expomos ao pecado porque queremos. Porque queremos. E isso é um problema. Deus respeita a nossa liberdade. O nosso anjo da guarda está conosco o tempo todo? Sim. 24 horas do dia. 24 horas ele está conosco. Ah, mas tem algum momento em que o anjo não está conosco? Não. Porque a missão dele é estar do momento do nascimento até o momento em que a alma deixa o corpo. E é ele que me leva ao juízo particular. Alguns dizem, não, mas o anjo da guarda, ele, quando eu vou para um lugar de pecado, ele se afasta de mim. O anjo nunca se afasta. Eu é que me afasto dele no sentido de não dar ouvidos ao que ele me diz. Porque se um anjo se afastar de mim, no meu julgamento, simplesmente eu vou dizer, Senhor, eu pequei porque meu anjo me abandonou. E aí eu vou ter uma certa parcela aqui de direito. Né? Por isso que Deus fala assim, não. Eu estava 24 horas com você. Você não quis. Acompanhe a alma no purgatório. Enquanto a alma está no purgatório, tadinho dele, né? A gente vai para o purgatório e carrega ele com a gente. Né? E ele nos acompanha para quê? Nos inspirando, nos dando confiança para que nós possamos crer. Já estamos salvos, mas agora precisamos purgar aquilo que não fizemos em vida e poderíamos ter feito. Mas tenha fé, você já está salvo, logo estará com Cristo. Então o anjo nos acompanha. Quando vai para o inferno, infelizmente, ele volta para o céu porque a alma não deu atenção. Mas o lugar não voltar pelo anjo. Hã? E os anjos, em manter a vida deles, chamar. Eles ficam em adoração a Deus. Veja. Tá. O anjo não nos abandona. Ele não nos abandona. Ele está fisicamente comigo? Não. O anjo é espírito. Ele está junto a Deus. E junto a Deus ele olha por mim. Então ele não está fisicamente andando por aqui. Ok. Quando esse anjo, eu preciso dele, eu clamo por ele. Ele me ouve. Agora ele só vai me atender quando eu chamar? Não. Veja, o anjo ele me liberta de certos perigos. Quantos perigos nós fomos livrados porque o anjo interveio? Muitos. E eu nem pedi a ele. Quando ele vem em meu auxílio, é justamente no auxílio que eu mais preciso, é quando eu peço. Quando eu digo, meu anjo, eu rezo a ele e digo, me ajude, eu não quero pecar. Ele vem em meu auxílio. Se eu não reclamo a ele, ele respeita e me deixa pecar. Então é nesse sentido. Mas ele está 24 horas comigo. Ele não me abandona um instante. Como o demônio que está me tentando também não perde tempo. Porque ele sabe que eu tenho pouco tempo de vida, da brevidade do tempo, e ele quer me levar para ele. Mas o que diz que o anjo só vem quando nós pedimos é no sentido de esse auxílio. Eu não quero pecar, me ajude. Ele vem e lhe ajuda a não pecar. Se você não pede, você vai cair no pecado. Agora, me livrar de acidente, de risco, isso ele liberta porque Deus permite, não porque eu pedi. Porque senão, não seria bem assim. Vamos lá. O seu anjo da guarda é seu anjo da guarda. O anjo da guarda do seu filho é do seu filho.
Eu, particularmente, eu tenho essa experiência e eu faço muito isso. Quando eu quero, às vezes meus filhos saem e eu mando mensagem e eles não vêm no WhatsApp. Ou eu preciso que ele me ligue, está em algum lugar e ele está sem celular e eu preciso falar. Pela convivência que eu tenho com o meu anjo da guarda, eu peço, meu anjo, eu te peço. Peça ao anjo da guarda do meu filho para que ele veja a mensagem que eu mandei ou desperte nele interesse em me ligar, faça algo, eu preciso falar com ele. Olha, é questão de poucos minutos. Ou ele vê a mensagem, ou ele me liga, oi, padre. Acontece. Por quê? Porque eles têm essa. Agora, eu não peço ao anjo dele diretamente. Eu não tenho, eu peço ao meu. Porque eu tenho que ter intimidade com o meu, eu tenho que ter fé no meu. E ele vai pedir, porque Deus permite. Mas também não é ele falar, ô anjo, não. É Deus que autoriza. Quando você é, ok. Perfeito, pode rezar. Rezar você pode. Sim. O anjo da guarda é um intercessor. Além de guardião, ele também intercede por nós. E na missa, durante o ofertório, no meio do ofertório, o meu oferecimento a Deus, daquilo que eu tenho. Veja, é interessante que a gente também não conhece a missa. O que é o ofertório na Santa Missa? Não é simplesmente ofertar dinheiro da oferta. Não. E nem é para cantar. Quem tem que cantar são os cantores. Nesse momento do ofertório, Jesus está se oferecendo por nós no Getsemane. Eu também me ofereço por ele. Senhor, eu te entrego agora a minha vida. Te entrego a minha miséria, os meus problemas, as minhas dificuldades. Tudo isso coloco em tuas mãos. Quero perdoar aqueles que me ofenderam e peço perdão aos que eu ofendi. Eu quero também, nessa hora, te entregar toda a minha vida, me consagrar a ti. Eu sou todo teu. Realize em mim a tua vontade. Te entrego os meus problemas, as minhas dificuldades. Tudo que eu tenho de problema está em tuas mãos, porque nada acontece sem a tua permissão. Veja, isso é um ofertório. Quando nós oferecemos e dizemos ali, recebe, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, nesse momento, nosso anjo da guarda recolhe tudo isso que eu ofereci e é ele quem apresenta diante de Deus. Agora, se eu não oferecer nada, meu anjo vai de mãos vazias. Então veja como ele está ao nosso lado na missa e permanece também na missa. Tá, veja, como nós temos intimidade com alguém? Nos aproximando dessa pessoa, convivendo com ela. Então, para ter intimidade com alguém, eu preciso ter convívio. Eu tenho intimidade com minha esposa, com meus filhos, com meus irmãos, com meus pais, porque eu convivo com eles. Conviver, viver com. Então, eu preciso estar com eles. Quando nós pedimos a Deus algo, toda vez que eu peço algo a Deus e pergunto, Deus me responde, sempre. Não, mas eu nunca ouvi. É claro, você está distante dele. Deus não grita, Deus sussurra. O anjo da guarda também não grita, ele sussurra ao ouvido. Quanto mais próximo eu estou do meu anjo da guarda, quanto mais eu o trago para o meu convívio, o tempo todo, você está no carro, meu anjo, estou precisando resolver isso aqui, me dá uma luz, peça a Deus, peça a Nossa Senhora que me ajude, eu preciso falar com alguém, eu estou aqui, vamos rezar, vamos, o que eu faço? É conversar como se estivesse aqui, ó, como estamos conversando. Isso é intimidade com Jesus, com Nossa Senhora, com o anjo da guarda, com os santos. Nós temos que ter isso. Não é porque eu não vejo que eu não posso ter, eu tenho que ter. Quanto mais eu tenho proximidade, quanto mais intimidade eu tenho, quanto mais eu estou próximo de Deus, porque eles também estão junto a Deus, mais próximo eu vou ter. E eu começo a perceber e a ouvir. A ouvir. Eu não vou ver, mas eu vou ouvir. E ele vai me dizer no coração e na mente. E eu vou perceber. E aí nós começamos a prestar atenção. Opa, isso assim, aquilo. Começa a vir a resposta de fato. Então essa intimidade é isso, é a gente ter essa convivência. De manhã, ao acordar, agradecer a Deus, Senhor, bom dia, Jesus, obrigado pelo dia de hoje, muito obrigado. Meu anjo, temos um dia cheio hoje, me acompanha o dia todo, vem comigo. Em cada momento. À noite, meu anjo, eu vou dormir agora, não sei se eu vou acordar amanhã. Né? Não sei. Né? Esteja comigo, vela por mim, reza por mim. Então, é ter isso o dia todo. Essa conversa nós temos que ter.
Tá? E não ter medo do demônio. Gente, nós não temos que ter medo do demônio. Nós devemos saber que ele quer nos destruir, sim, mas não devemos ter medo dele. É ele que tem medo de nós quando nós temos Nossa Senhora, quando nós estamos junto ao anjo da guarda, quando nós temos Deus junto a nós. É ele quem teme, mas ele quer nos assustar. Mas nós temos que saber que temos Deus conosco. E estamos junto a Deus. Ele vai diminuindo a força dele em relação a nós, mas não ter medo. Respeitar é uma coisa, ter medo é outra. E aqui a gente tem que, para finalizar, o que a gente tem que lembrar existem coisas que o demônio ele pode se aproximar de nós por meio da contaminação, da vexação, da possessão. Quando acontecem essas coisas? Tá? A vexação é quando ele importuna. Ele está nos importunando. Por quê? Porque eu estou me aproximando dele, me afastando de Deus, e ele começa a me importunar. Então eu começo a ouvir barulhos, eu começo a ouvir certas coisas em casa, barulho de pessoas, ou vozes, alguma coisa. Isso é a vexação. Não é a possessão ainda. Ele está incomodando. Existe também a contaminação. Coisas que nós trazemos da rua, recebemos, trazemos para casa. Por exemplo, você vai numa feira de antiguidade. Aí você compra uma coisa lá horrenda, mas acha bonita aquilo e traz para sua casa. E começa a dar tudo errado. Talvez aquilo tenha sido consagrado. Né? Então, a gente tem que buscar tudo que comprarmos fora, pede um padre para abençoar, conhecer aquilo, o que significa. Existem coisas aí antigas, principalmente coisas incas, maias, aquelas coisas antigas, tem muita coisa aí que era usado como recipiente para colocar o coração dos ofertórios. E se vende. Então, você leva um negócio desse, tá... Pode. Mas se foi consagrado, aí precisa de uma bênção do padre. Né? Então, por exemplo, receber um presente de alguém, joga uma água benta, joga aquele água benta em casa, você coloca ali. Por exemplo, você vai almoçar, você vai no restaurante almoçar, pedir um prato. O que você faz? Traça o sinal da cruz sobre o seu alimento. Pede a Deus que elimine todo o mal que possa ter ali. De repente, o cozinheiro lá, o cara está trabalhando hoje chateado, está maldizendo todo mundo para quem lhe oferece a comida. Isso vai para você. Aí você come depois, passa mal, não sabe por quê. Então, faça o sinal da cruz, abençoe. Veja, nós temos que usar aquilo que nós podemos. Ah, mas eu não sou padre para abençoar. Você não está tornando nada sagrado. Você está pedindo a Deus que abençoe. É diferente. Então, nós temos que fazer isso. Único. E se a pessoa, aquela alma, a pessoa morreu, que a alma foi viva, no lugar que não é ocupado, aquele anjo, Volta. ele jamais vai ser. Não, volta para o céu. Volta para o céu. Infelizmente, ele cumpriu a missão dele. A alma a quem ele foi dada é que não quis. Ele volta. Então, temos que tomar cuidado com aquilo que usamos. Então, por exemplo, existem símbolos que nós temos hoje que as pessoas usam sem saber o que significa. Por exemplo, aquele símbolo Yin Yang. Tá? Aquilo é uma contraposição da época ainda de Santo Agostinho, dos maniqueus, que colocavam que havia uma oposição entre um Deus bom e um Deus ruim, ou seja, é o bem e o mal. Né? Então, é o maniqueísmo hoje velado, esse símbolo do Yin Yang. Não devemos ter. Tá? Tem aquele olho de Horus, essas coisas que a gente acha... Olho de Fátima, de Maria, né, que tem, ou seja, que tem umas coisas aí que a gente usa. O Buda, não tem que ter Buda em casa. Imagens, né, de representações de religiões também diferentes. Oi? Pois é. Pirâmide, né, elefante, que simbologia do elefante. Quer ver uma coisa que também considera que tem uma certa influência, não do demônio, mas traz também aqui um pouco a questão, aquele gato da sorte, aquele gatinho da sorte que você fica lá, que fica com a mãozinha, né? Aquilo dali, ou seja, mandá-la de jeito nenhum. Também não. Tem um dos sonhos, né, que é um que você bota, que é uma roda, aquilo também não. Por quê? Porque isso é misticismo. Devemos fugir dessas coisas.
Uhum. Aí eu vou olhar a sacola, tinha lá a baratinha desenhada, era de um artista, ao lado da baratinha tinha a cruz de Cristo de cabeça para baixo. Aquelas sacolas retornadas. Então, aqui se você conhece, tem aquela cruz de Cristo de cabeça para baixo. É uma forma que se tem de expressar o culto que se tem dessas pessoas, dessas empresas, e bota para a pessoa, mas não quer dizer que você usando aquilo você está se contaminando. Tá? A gente tem essa contaminação direto daquilo que pode trazer. Por exemplo, uma coisa que eu sempre oriento também, você vai viajar, você vai para um hotel, leve sempre água benta com você. Chegou no quarto do hotel, pega um crucifixo, asperge água benta ali, peça a Deus que elimine todo o mal que possa ter restado ali dos ocupantes anteriores. Você não sabe quem ocupou e o que foi feito ali. Então pode o mal estar habitando aquilo por algum motivo. Então você apresenta isso e elimina. Tá? A gente tem esse hábito dessas coisas. Por exemplo, yoga. A yoga, ela não é recomendável. Tá? Por quê? Porque ela tem aquela cultura que se tem de você elevar o pensamento para as coisas, né? O equilíbrio com a natureza. Tal. Você traz para você. Não. A yoga, a Igreja Católica permite, desde que seja só o exercício. O exercício em si. A meditação não pode. Tá? E outras coisas mais que a gente tem, figa. A figa é satânica, não deve usar, se tiver, jogue fora. Tá? E outras coisas que a gente não deve ter. A possessão, quando se dá a possessão demoníaca, diabólica? Quando de fato a pessoa se abre. Da mesma forma que eu permito que Deus só entre no meu coração se eu permitir, o demônio também só entra se eu permito. Então, quais são os meios que ele utiliza hoje? Pornografia, que mais? O ocultismo, né? Orixás, essas coisas todas que você vai para o culto espírita e recebe passe, ou seja, você está se abrindo ao mal. E aí ele vem uma brecha e ele entra, porque você abriu a possibilidade. Como que eu sei se a pessoa está possuída ou não? É raro a possessão, mas ela existe. Mas não é tão raro mais hoje em dia. O demônio ele tem atuado muito, porque muitos padres não acreditam mais. Não, são poucos hoje os padres exorcistas. Então nós não temos mais essa questão. Mas você vê uma pessoa que ela tem dificuldade de entrar na igreja, ela vê algo sagrado, ela passa mal, não consegue rezar, tem convulsões. Né? Toda vez que se atrela a algo espiritual, a pessoa fala em Deus, ela incomoda, começa a falar línguas estranhas que ela nunca aprendeu, né? Tem uma força diferente, ou seja, voz, o jeito de agir. Tudo isso pode significar que possa haver uma possessão. Tem que haver também, isso não é questão psicológica, né? Pode haver, mas pode acontecer sim. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Primeira coisa, nos colocarmos sempre na presença de Deus. Buscar estar sempre em estado de graça, ou seja, não ter o pecado mortal na nossa alma. Buscar os sacramentos, rezar a Deus e servi-lo. Servi-lo como? Como ele quer ser servido, não como eu quero servi-lo. Deus nos criou para servi-lo como ele quer ser servido, e não como eu quero servi-lo. Então buscar, Senhor, estou aqui, o que queres de mim? O que devo fazer? E ter intimidade com o nosso anjo da guarda. Pedir a ele que nos acompanhe sempre, que esteja ao nosso lado, que nos inspire. Não peçam para aparecer, dizer nada disso, pelo amor de Deus. Mas tenham ele como um companheiro celeste que Deus colocou ao lado de vocês. E vocês vão ver como a vida de vocês vai dar uma guinada, no sentido de aumentar a espiritualidade, porque ele vai conduzir a isso. Tá? Olha, a dança em si, ela já é algo que não é muito salutar. Então a dança, ela já não é algo que, se a gente pegar assim, o São Curadares, Dom Bosco, Padre Pio, e perguntar sobre a dança para eles vão dizer, olha, quem é de Deus não participa disso. Porque é uma forma de sensualidade, de exposição do corpo, ou seja, é algo que você está fazendo que não é uma coisa natural.
Ah, mas as danças que existiam antes, na época de Cristo, eram uma coisa diferente. Nós temos que estudar e conhecer o que era antigamente. Hoje é totalmente diferente. Tudo que hoje se volta para biodança, seja o que for dessas ideologias que estão hoje batendo, nada disso tem fundamento, nada disso tem assim um motivo para levar você para o céu. Nada. Se é supérfluo, joga fora. Constelação, a mesma coisa. Tá? Você está revendo aí passados, você está revendo a pessoa, o que ela tem, o que fez e tudo mais. Constelação, inclusive, algumas igrejas dão curso. Está errado. Não deve. A questão das constelações, aquela estudo que você faz, né, da vida e tudo mais, esquece aquilo. Tá? Esquece isso. Isso vem junto com a yoga, está dentro daquela equipe. Tá? Se botar no pacote, vem tudo junto. Tá? Ninguém precisa disso. Ah, mas eu preciso de um psicólogo. Não, você precisa de um sacerdote. Procura um diretor espiritual, faça uma boa confissão e você tem tudo que você precisa. O terço, reze o rosário todo dia. Vamos ver se você não resolve seus problemas. Tudo se resolve. Porque Nossa Senhora diz que resolve. Ela não mente, então resolve. Né? Não entendi. Sim. O anjo. Os três foram colocados na fornalha, né? Eles foram colocados ali, o anjo esteve junto e eles não se queimaram. Ah, não diz quem era. Não diz. A gente não tem. Existem outras passagens na Bíblia também, de vários anjos que aparecem, quando apareceram para Abraão, quando foram anunciar a Jó, enfim, todos que aparecem, só diz que um anjo apareceu, mas não diz o nome. E o que a gente importa saber é o quê? Que existem muitos anjos que nos auxiliam, sim. Ah, e outra coisa, gente, na casa de vocês, consagrem a casa de vocês a Nossa Senhora. Peçam a Deus que coloque um anjo guardião na casa de vocês. E vocês passarão a ter um anjo tomando conta também da casa de vocês. Tá? E algumas pessoas, em especial, têm mais de um anjo da guarda. Tá? Aí são, em especial, o Papa, né? O Papa, claro que ele tem, e não só um anjo, eu acho que tem um arcanjo junto dele também, né? Mas mais de um anjo da guarda, quem tem médico. Todo médico tem mais de um anjo da guarda, porque ele precisa, porque ele está voltado para a vida. Tá? Então, quem é médico ou conhece algum, ele tem mais de um. Então, a carga é dobrada, tem que rezar para os outros também. Né? Veterinário eu já não sei, mas médico tem. Porque o animal não tem alma para ir para o céu, então não. Né? As mães têm um delas que põe. Os reis, os príncipes, todos aqueles que têm uma carga maior de importância na atividade humana, têm também um anjo guardião a mais. Gente, deu. Sim. Veja. Deus, quando criou Adão e Eva, ele o colocou no paraíso. Eles estavam no paraíso. Né? Foram colocados no paraíso. Eles pecaram e foram expulsos do paraíso. Por quê? Porque comeram do fruto da sabedoria do bem e do mal. Não foi o fato de comer a fruta, foi a desobediência. Mas ali também no paraíso tinha uma outra árvore que tinha sido plantada lá. A árvore da vida. Quem é a árvore da vida? Nossa Senhora. Nossa Senhora é a árvore da vida. E existia também essa árvore do conhecimento. Que eles... Quando Adão e Eva deixaram o paraíso, não quer dizer que eles saíram e caíram em outro mundo. Não. É esse planeta. Nós estamos aqui, só que esse planeta, ele foi desfigurado pelo pecado. Por isso que Deus diz, a terra agora não vai lhe corresponder à plantação. Você vai plantar e ela vai lhe dar cardos, ou seja, tudo que é espinhos e tudo mais. Você vai ter que trabalhar com o suor do rosto. Então, os animais que aqui estavam tinham um equilíbrio com o homem, deixaram de ter. Então, perdeu-se aquele equilíbrio inicial, onde era um lugar perfeito,
Perdeu-se. Mas se a gente analisar o nosso planeta, existem lugares aqui que a gente vê foto que é um paraíso. É coisa belíssima. Só que perdemos a qualidade disso. Deus vai restaurar todas as coisas. Ele vai refazer. Vai criar um outro mundo? Não. Ele vai tirar o pecado. E aquilo que, como diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, nós estamos aqui. E nós vivemos aqui. Sim. Naquele momento, Deus tivesse deixado ele ali em outro momento. E deixasse os pecadores, a Norberta, e nós todos aqui. Imagina que você tem. Imagina que você tem um jardim lindo, com flores, com tudo. E de repente você deixa de cuidar. Quando você volta, o que virou aquilo? Perdeu-se. Sim. Sim. Mas quando ele desceu à mansão dos mortos, quando ele diz que desceu aos infernos ali, não foi ao inferno. O inferno propriamente dito. A mansão dos mortos era o quê? É onde estavam os mortos aguardando Cristo. Jesus desceu também para pregar o evangelho a eles. Aqueles que queriam ver Cristo e acreditaram. Abraão, Moisés, Adão, Eva, os profetas, todos eles estavam lá. Aguardando o quê? Que Cristo fosse. Cristo desceu e os resgatou. Mas isso... Adão e Eva estavam lá porque se arrependeram. Se arrependeram e se salvaram. Gente, deu tempo já. Oi, desculpa. Existe muito mais para falar de anjos e demônios, mas eu acho que assim, eu tentei passar para vocês o que é suficiente. Tá? Existem livros aí, se vocês quiserem conhecer, obras sobre angelologia, demonologia. Existem alguns bons autores, inclusive o padre Gabriel Amorti, que era o exorcista oficial do Vaticano. Existem outros padres, José Fortia, ou seja, alguns exorcistas que têm obras que vocês podem conhecer um pouco mais. E também a Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, quando ele fala sobre os anjos. É uma leitura meio pesada para quem não tem hábito, mas quem puder pesquisar tem na internet, vocês encontram bastante coisa ali que pode auxiliar vocês. Mas o principal foi passado para vocês. Tá bom? Obrigado. Oi? Não conheço. Infelizmente.